Olá, sexto ano, estamos de volta para dar sequência à nossa aula de número 5, língua portuguesa. Sou o professor Custódio. Vamos lá no livro didático, páginas 16 a 20, ok? Já está com o material aí do seu lado. Vamos continuar então. Vamos lá, pessoal, um recadinho importante. Façam as atividades, é importante, não deixe acumular, tá ok? E não fique com dúvida. Surgiu a dúvida, já pergunte, ok? Não fique, portanto, com dúvida, tá? Vamos lá então, voltar aqui para o nosso livro didático. Muito bem, já está aí para você. Como reconhecer efeitos de sentido decorrentes da relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal? Lembrando um pouquinho, você já sabe o que é linguagem verbal e não verbal, mas só relembrando para você, a linguagem verbal é quando nós fazemos uso da escrita, quando eu falo. Tá? E a linguagem não verbal, quando eu uso, eu me comunico através de gestos, cores, né, sinais e por aí vai, tá ok? Então, eu tenho aqui um texto e eu tenho que fazer uma relação, né, da linguagem verbal e não verbal. Só lembrando a vocês que nós temos como objetivo aqui, quando temos esta relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal, eu tenho como objetivo interpretar, né, o texto com o auxílio de material diverso, como propagandas, quadrinhos, fotos e etc. Então, quando eu tenho um texto, eu posso interpretá-lo com o auxílio de uma linguagem não verbal, como os desenhos, né, como fotos e nos quadrinhos, né, eu posso interpretar o meu texto elaborando tirinhas, elaborando quadrinhos, ok? Então eu tenho aqui, você conhece, né, a história do menino maluquinho para você resolver a questão proposta, tá? Então vamos lá, leia aí a história do menino, o menino maluquinho, né? O menino maluquinho, tá certo? Do Ziraldo, né? E então aqui nós temos onde foi publicado o Menino Maluquinho, no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Tem aqui a data, aqui embaixo, isso é importante, aqui no rodapé. Muito bem. O Menino Maluquinho é bem conhecido, está sempre fazendo o quê? Maluquices, daí o nome Menino Maluquinho, né? Na tirinha anterior, ele está feliz porque tem muito espaço para brincar, só que repentinamente não se lembra de nada para fazer. Essa falta de ideia do maluquinho é representada mediante dois elementos. Quais são eles? Um elemento verbal e o outro não verbal, tá? Que são respectivamente, ok? Então, o que nós lemos aqui, verifique aí na história, né? E nós temos aqui do lado, nós temos aqui em cima o Code QR, né? Faça a leitura dele, é super importante, pessoal, que você faça essa leitura aqui, tá? Temos informações importantes. Muito bem. Aqui eu tenho as alternativas A, B, C, D. Então vamos lá. O uso de algo aqui na letra A e o olhar surpreso do menino no quinto quadrinho
No quinto quadrinho, o uso de algo e o olhar surpreso do menino no quinto quadrinho. A expressão, letra B, a expressão deu um branco e o espaço restrito no primeiro quadrinho. Letra C, o uso das reticências e o olhar desconfiado do menino no quinto quadrinho. Olha aqui, ó, voltando aqui, ó, aqui, ó, uso de reticências, né? Bem aqui, ó, reticências são aqueles 3 pontinhos, né? Letra D, a expressão deu um branco e o espaço em branco no último quadrinho. Olha aqui, volta lá, aqui, ó, sei lá, deu branco. E letra E, a expressão deu um branco e o espaço limitado nos 5 primeiros quadrinhos. Então, vamos voltar aqui na questão. Essa falta de ideia do maluquinho é representada mediante 2 elementos, um verbal e outro não verbal, que são respectivamente. Então, qual a alternativa? É a letra C. Ele usa o que? As reticências e um olhar desconfiado no quinto quadrinho, né? No quinto quadrinho. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha aqui as reticências, ó, deixa eu ver, ó, reticências, bem, ó, reticências. Então eu tenho aqui o elemento verbal, que é a escrita, né, que é a palavra, e eu tenho o elemento não verbal, aqui um desenho, né, um desenho, ok? Muito bem. Vamos seguir aqui. Para que você construa os sentidos de textos compostos de linguagem verbal e não verbal, é preciso que esteja atento às relações entre imagem. Quando eu falo de imagem, eu falo de foto, falo de desenho, falo de colagem. Então, tem que ficar atento que as relações entre imagens, que são as fotos, desenhos, etc., e o texto, que é o escrito ou falado. Nesse quadrinho do menino maluquinho, as imagens ajudam a criar a narrativa, compondo alguns elementos, ou seja, personagem, passagem do tempo e cenário. O imenso espaço à disposição do personagem é confirmado pela fala dele. Quilômetros e quilômetros para eu fazer o que quiser. Ele usa essa expressão. Do terceiro quadrinho em diante, ele mostra seu conflito. Já vamos falar da divisão do texto. Em quantas partes, né, ele é composto. O que fazer com... ou melhor, quilômetros e quilômetros para eu fazer o que quiser. Do terceiro quadrinho em diante, ele mostra o que? O conflito. É uma outra parte no texto. O que fazer com todo esse espaço? Por fim, decide jogar videogame, deixando subentendido que está, ou que essa é sua atividade rotineira e que não consegue pensar em outras. Muito bem. Na página seguinte, na página 17, após a leitura dos quadrinhos, é necessária atenção para a leitura do enunciado na questão. Então, quando você lê, quando você faz a leitura dos quadrinhos, tem que ficar atento que para a leitura do enunciado, ou seja, para a questão. Muito bem. E aí, eu tenho aqui letras A, B, C, D e E. Tá? Dê uma lida nisso aí, com bastante atenção. Vamos seguir aqui a nossa prática de escrita. Vamos à nossa parte prática agora. Parte que vocês gostam, né?
de elaborar tirinhas. Eu tenho aqui mais ou menos um code QR, faça a leitura dele. Vamos lá, tirinha. Leia aí. Entre os personagens dos quadrinhos brasileiros mais conhecidos estão os da Turma da Mônica, né? Bem familiar a você. Você sabia que a primeira vez que a Mônica apareceu em uma história foi no ano de 1963? Leia a seguir a tirinha que apresenta a personagem ao público. Então aqui tá, nós temos uma história contada em 4 quadrinhos, ok? Faça a leitura dela. Faça a leitura. Depois tem os exercícios 1, 2, 3. Na página 18, exercícios 4, 5, 6, 7, até o 8. Tá? Leia e faça com bastante atenção. Aqui eu tenho à minha esquerda um dado interessante, uma informação interessante. Linhas cinéticas. O que são linhas cinéticas? Como as tirinhas são textos curtos, é preciso que elementos visuais e verbais concentrem um grande número de informações. Então, para que serve, professor, as linhas cinéticas? Elas indicam para o leitor movimentos de elementos e personagens das histórias. Então, aqui ó, são essas linhas. Então, elas indicam algo para nós. Ela indica o que? Movimentos de elementos e personagens das histórias, né? Então elas vão indicar, por exemplo, alegria, entusiasmo, vão indicar braveza, vão indicar dor, desânimo. Então as linhas cinéticas servem para indicar a nós os movimentos, né, de elementos e os personagens da história, tá ok? Muito bem, vamos aí seguindo. Nós temos na página 19 os exercícios 12, 13, 14. E eu tenho aqui do ladinho também mais um quadro interessante. Pontuação. Pontuação. O uso de pontuação ajuda a revelar emoções dos personagens. Por exemplo, aqui nós temos uma interrogação, né? Dúvida, incerteza, insegurança, temos exclamação. Quando aparece no meu texto uma exclamação, qual que é a leitura que eu faço? Alegria, raiva, espanto, surpresa, né? E as reticências é a falta de ideia, a incerteza ou a interrupção do pensamento ali, ok? Muito bem, eu quero parar com você um pouquinho aqui. Observe a história, observa como a história é composta de etapas distintas. Tá, então vamos lá. A história, ela é composta de 4 etapas. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui uma representação. Eu tenho 4 etapas aqui. Primeira etapa, a situação inicial ou apresentação, tá? Que é o momento inicial da narrativa, tá, ok? Então aqui você observa o personagem está, o Cebolinha está brincando, né, de se equilibrar no meio-fio, tá aqui. Depois eu tenho o segundo momento, que é o conflito. O que é o conflito? É o elemento que perturba a situação inicial, tá? Eu tenho aqui um outro personagem, a Mônica, fica na frente do Cebolinha, impedindo-o de continuar a brincadeira. Então já vem um conflito. Aqui ele está sozinho, de repente aparece a Mônica e fica na frente dele, fazendo o quê? Impedindo-o de continuar a brincadeira, né? E o Cebolinha aqui ele reage sendo o quê?
mal educado com a Mônica. Não pode ser mal educado, você sabe, né? Então ele fala lá: saia da frente, menina, deixe um equilibrista, né, passar. Então ele reage. Então aqui é o conflito. Veja que a história ela muda um pouco. Aqui vem a situação inicial, né? Vou ver quantos quilômetros eu ando assim, tal. Legal. Aí vem o conflito. Depois nós temos aqui um outro momento. Qual é? O clímax da história. Qual é o momento? O que é o clímax da história? É quando a história atinge seu momento de maior tensão. E aí nós temos aqui nesse terceiro quadrinho, é quando a Mônica reage, ela bate no Cebolinha. Esse aqui é o clímax, ou seja, um momento alto, um momento maior da minha história. E aí depois eu tenho aqui, no último quadrinho, o que? Eu tenho o desfecho final. E o desfecho final Cebolinha, dolorido, né? Ele termina a brincadeira e afirma entender como as mulheres desequilibram os homens, né? E Mônica vai embora. Então, a minha história, a nossa história, ou a história, ela é composta de 4 etapas. Quais são elas? Primeira, situação inicial. Segundo, o meu conflito. Depois, o clímax e o meu desfecho final. Ok? Então, estude aí cada uma delas. Eu tenho aí, ó, primeira etapa, segunda, e na página 20 eu tenho lá as outras etapas, que é o clímax e o desfecho. Na sequência eu tenho um projeto de escrita, né, que eu tenho para você preparar o seu projeto de escrita, né, as etapas, e eu levo você então aqui para o exercício 25 da página 21, ok? Avaliação e reescrita. Mas muito bem, eu vou pedir uma atividade para você. Você vai criar, olha bem o que o prof vai pedir. Você vai, já estamos chegando já no final dessa aula 5, né? Então eu peço para você o que? Você vai criar uma história. Você vai transformar essa história em tirinhas. Vai fazer uma tirinha na sua prática de escrita. Você vai criar. Professor, quantos quadros aí na minha produção? Não, você vai criar a sua história. E essa história, ela tem que obedecer às etapas. Ou seja, a sua situação inicial, o conflito, o clímax e depois qual é o desfecho que você vai dar, qual é o fim que você vai dar para a sua história, ok? Depois nós colocamos mais detalhes para vocês lá no nosso grupo, tá? Mas já note aí esta atividade, aí eu vou colocar a data para você, ok? Prof, que eu vou fazer então? Você vai criar uma história, tá? Obedecendo aí os elementos verbais e não verbais, e transformá-la em tirinhas, obedecendo às etapas. Quais são elas? Vou repetir: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Ok? Espero que você tenha compreendido mais esta aula e tenham ótimos estudos. Não deixe de fazer as suas atividades, por favor, e qualquer dúvida, estamos aqui, é só nos procurar, ok? Até a nossa próxima aula, um grande abraço, tchau, tchau.